Fala, meus amigos corretores e corretoras, sejam muito bem-vindos para a primeira live do programa Corretor Colheitadeira. Corretor Colheitadeira é o corretor que planta a semente no solo certo, no solo fértil. E ele cuida da plantação. E aí, com isso, o que acontece? Ele colhe as melhores sementes dessa plantação. Vai ser uma série de entrevistas com mentorados que passaram pelo meu método. Um caminho real de fé, disciplina, técnica e execução. Sem execução, a gente fica só na teoria. Para quem quer viver de corretagem com vendas mensais e previsibilidade. Claro que com muita constância. Hoje eu tenho a alegria de receber esse cara incrível, uma pessoa que eu tenho um carinho imenso. Esse corretor começou comigo lá do zero. E ele representa, sabe o quê? Transformação, humildade e, acima de tudo, excelência. O nome dele, esse cara que está aqui junto comigo, ó, Estevão Guimarães. Esse rapaz, gente, ele era hortifruti no supermercado. Chegou para trabalhar comigo com 20 anos de idade apenas. Veio lá de Santana do Araguaia, no Pará, cidadezinha pequena, no sul do Pará. Começou cedo na corretagem. E hoje, ele simplesmente é responsável por fazer mais de 20 milhões em VGV na capital do Tocantins, Palmas. Estevão, uma honra ter você aqui. Muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo. Fala, Diegão. Como é que você tá? Tudo bem? Graças a Deus. Coisa boa. Prazer estar aqui, tá? É uma satisfação imensa aí estar falando com você e tendo essa participação nessa situação que você está proporcionando aqui hoje. Obrigado demais aí por ter confiado aí na gente, né? Vamos para cima. Vamos para cima, meu irmão. Vamos fazer acontecer, romper, como a gente sempre rompeu. Cara, pensa só, um rapaz que era hortifruti, que veio da cidadezinha pequena, alcançar o que o Estevão alcançou, os resultados que ele tem hoje, que poucos corretores no Brasil têm. Já gostaria de começar dando os parabéns para o Estevão pela história, pela trajetória dele. O Estevão, ele sempre foi uma pessoa muito dedicada. Sempre. Só que em algum momento, eu instiguei o Estevão, com meus métodos, a buscar algo além, relacionado ao quê? Direção espiritual, eventos de autoconhecimento, buscar sabedoria. O Estevão, ele participou comigo de cursos do Paulo Vieira, nada mais, nada menos do que Paulo Vieira. O Estevão, ele viu sócios da empresa do qual eu participo, fazendo o curso do Dale Carnegie, um curso centenário, está presente em 180 países. E ele foi lá, dentro de toda a equipe, foi o primeiro a ir lá e matricular e fazer esse curso. E ele também foi o primeiro corretor, um dos primeiros corretores do Tocantins. Aí, junto comigo, foi eu e ele para São Paulo, participar do Conecta Imob. Lá no Conecta Imob, que é o maior evento da América Latina para corretor de imóveis, tinha, se eu não me engano, 4 corretores do Tocantins. Um deles, junto comigo, era o Estevão. Então, Estevão, a pergunta que eu te faço, eu gostaria de já começar te perguntando. Como que esse alinhamento entre a fé, entre os valores, a busca por conhecimento, sabedoria, ela te ajudou na sua profissão a você encontrar o propósito seu na corretagem? Bom, Diegão, de acordo com o que você vem falando, né? A gente tem que ter 3 situações nas nossas vidas, que é, além da fé, a espiritualidade, ter o controle também da mente, né? A gente ter a sabedoria de saber conduzir cada situação e ainda mais buscar conhecimento, né? Como você citou, eu vim lá do hortifruti, cara, repositor de hortifruti, para o que a gente tem hoje, vem conquistando cada vez mais, é pouco improvável, né? Mas você não deixou de acreditar e sempre direcionou muito bem também em questão de situações, em buscar conhecimento, como Paulo Vieira, participação do curso da Dale Carnegie.
Eu acredito que ali foi uma girada, assim, uma mudança de chave na minha vida, né? E a gente sempre busca, cada vez mais, buscar alinhar todos esses propósitos e de forma mais assertiva, né? Estevão, se não fosse essa busca por conhecimento, se não fosse essa intensidade que a gente. Eu lembro quando você começou a ler o primeiro livro. Você lembra que eu batia muito em você, batia muito. Cara, eu não gosto de ler, eu não gosto, eu tenho dificuldade e tal. E aí você começou a ler, se eu não me engano, era o livro do Rick Chester. E dali em diante você pegou essa cultura de leitura, pegou essa cultura de busca por sabedoria. Você acha que você teria alcançado os resultados que você tem hoje se você não tivesse buscado tanto conhecimento? Eu creio que não, viu? Até porque o mercado imobiliário, ele é muito desafiador. Além dele ser promissor em carreira, né, como corretor de imóveis, ele também é muito desafiador. Não é à toa que da época que a gente está aqui, a gente já tem 8 anos de experiência, na qual a gente vem sendo liderado por você. Eu já vi vários corretores passando dentro da imobiliária e hoje não estão no mercado, né? Então, assim, a persistência... Uma coisa que a gente fala aqui direto é o mercado, se você não acompanhá-lo, ele te atropela. E quando ele te atropela, já era. Mas para você acompanhá-lo, tu precisa saber das tendências, tu precisa saber de ter mais conhecimento sobre em âmbito geral, no contexto geral, né? Eu creio assim que essa insistência em buscar conhecimento cada vez mais, você sempre vem batendo na tecla justamente para ter uma evolução pessoal, mas também buscando uma evolução profissional, né? E eu acho que isso vem de uma forma muito agradável para quem quer realmente mudar, né? Para quem quer realmente alcançar um objetivo mais claro na sua vida. E como eu falei, a gente vê lá do Hortifruti, né? Repositório de Hortifruti. Cara, para quem recebia R$ 1.200 mês e faturar R$ 2.000 e na primeira venda em menos de 10 dias, a gente está falando de uma comissão que facilitou demais e foi uma girada também de chave na minha cabeça, né? Falei assim, rapaz, preciso realmente, de fato, mudar e acreditar nesse mercado. E ainda para São Paulo, né? Nem se fala. Ali foi um choque de realidade fora da curva. Voltou para Palmas com outra mentalidade, né, Silvio? Agora deixa eu te falar um negócio. Você vendeu com menos de uma semana, pelo que eu me lembro. Sim, menos de Entrou 10 no dias. mercado com menos de uma semana, se não me engano, foi 5 dias? Foram 3 dias. 3 dias. Me 3 fala um pouco dias. mais sobre essa questão aí, porque é raro. É raro. Você bateu meu recorde, inclusive, porque eu demorei 5 dias. Você vendeu com 3. Me fala um pouco mais, Estevão, sobre você ter vendido com 3 dias e aonde a gente te ajudou nisso, aonde eu pude te ajudar nesse processo para você vender tão rápido. Uma coisa que você falou que é bem interessante, estar em lugares certos, em ambientes certos, você consegue conectar com pessoas certas, né? Mesmo que seja intencional. E eu creio que nesse dia eu estava do lado de pessoas que seriam agradáveis para levar em consideração a isso. Por mais que a minha primeira venda não tenha sido feito do lugar onde eu estava, mas aquilo me instigou cada vez mais para que eu insistisse em trazer à tona aquela situação para o cliente. Você tem noção? Foi 10 horas da noite conversando com o cliente e ele morando em outro país. Era na Inglaterra, né? Não, Estados Unidos. Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Ele estava lá e estava morando lá na época, estava na intenção de vir para Palmas, porque a família já era daqui, na época, né? E aí ele fez esse investimento, acabou que surtiu algumas situações na vida pessoal, depois de um ano, e acabou que ele não veio para a cidade. Então, se tornou um investimento, né? E dali você teve mais sede ainda. Você já estava gostando do negócio. Ali foi a girada de chave, né? Foi a minha primeira comissão, foram 2.350, se eu não me engano. E uma coisa que me deixou marcado foi que você fez questão de pegar esse dinheiro inteiro em nota de 50 e me dar em espécie. Ali foi que maravilha. uma mudança, porque
o mercado ele é muito promissor, e ali foi aonde eu enxerguei que era uma oportunidade na qual eu nunca tive, até porque para quem recebia R$ 1.200 no mês, sobrava lá e assim e tal, mas é uma situação que mudou, né? Mudou o mindset. E no primeiro ano você foi campeão de vendas. Oi? Nesse mesmo ano você já foi campeão de vendas. Sim, sim. Esse ano foi o campeão de vendas, nesse primeiro ano. E era um mercado que imobiliários estavam fechando, corretores estavam saindo do mercado imobiliário para serem outra coisa, né? Outros que já tinham uma carreira como corretor, mas também era funcionário público, decidiu não focar mais como corretor, até porque era um mercado que estava difícil. Porém, você chegou uma oportunidade, trouxe pessoas na qual enxergou essa oportunidade junto com você e fez o faturamento que foi necessário naquele ano, que era um ano terrível. Sim. Você falou de um negócio aí, você pontuou sobre intencionalidade, certo? E você, como meu mentorado, você sempre foi estimulado a ser intencional. Hoje eu posso falar que você é um príncipe ou um rei do network. Você está nas melhores mesas com as melhores pessoas, certo? E esses ambientes, ele elevou o seu nível, como você mesmo falou, né? Agora me fala um pouco mais como que isso influenciou nas oportunidades para que você tivesse e tenha até hoje em dia constância em vendas. Porque você é um cara que tem 8 anos de mercado e você não fica sem vender. Eu nunca vi você ficar que seja 30 dias sem vender. Todo mês você vende, né? Como que essa intencionalidade, buscar esse network de qualidade, sair das rodas, que eu tenho certeza, aqueles amigos que você tinha na época, que eu batia muito com você, sai dessas rodas, você nem vê mais hoje. E hoje você anda com pessoas que elevam o seu nível. Como que isso, ele influenciou para você ter o resultado que você tem hoje? Uma coisa que, primeiramente, eu vou agradecer a Deus, né? Porque Deus que dá essa capacidade de você conseguir ter a sabedoria e entendimento das situações, né? E segundo, eu vou agradecer a você até pelo fato da insistência, né? De tanto insistir, tanto ser chato que a gente fala, mas foi uma coisa que, cara, faz. Depois que faz, você vê o resultado, né? Você vê o resultado. E questão de ambiência, questão do ambiente, isso foi muito claro para mim. Até porque hoje o network é a base de tudo. Hoje você não precisa... Eu já tive casos de cliente de fechar negócio, de eu precisar ir no imóvel acompanhá-lo só. E hoje tu não precisa falar de o porcelanato é 62 por 62, da marca Demi, da marca... Enfim, você não precisa disso, o cliente sabe, né? E o network, o relacionamento, ele traz à tona justamente a personalidade da pessoa, o que é a pessoa, né? E eu creio que essa insistência foi justamente um dos objetivos que me fez alcançar, né, um bom resultado no primeiro ano de corretor e nos demais anos também. O primeiro ano eu tive o pódio, o segundo ano eu creio que também foi o pódio, mas sempre a insistência, né? Uma coisa que eu me lembro, né? Você falava assim, uma vez você tirou uma foto, não tirou uma foto, não, você me comentou uma foto no meu Instagram, assim, que ratada que você tá. Meu Deus do céu. Aí depois eu entendi, eram pessoas que não iam agregar nada na minha vida. Então, assim, lugares certos, com pessoas certas, você tem o resultado certo, né? E isso levou à tona justamente eu ser intencional nas questões. Hoje eu vou para um ambiente que, cara, eu nunca imaginava. Você anda com artista, Estevam, hoje? Você Hã? anda com artista. Você anda com artista. Você está no meio de Henrique e Juliano, você está com Evonei, no aniversário da filha do Evonei. Você anda com um bilionário, com pessoas que faturam bilhões. Então, assim, cara, parabéns. E tudo vai mudando, até a forma de falar, né? Olha como você conversa hoje. Isso alegra muito meu coração. E tratando disso, nós vamos falar de mentalidade, certo?
mentalidade. Os seus hábitos mudou completamente. Quando você chegou para ser meu mentorado, você andava numa motinha, era bem magrinho, a gente tem foto disso, bem magrinho. Depois você foi para o oposto, engordou, ficou um balão. Eu vou até para mostrar aqui que realmente o negócio era verdade. E hoje, você é um cara shapeado, um cara bonito, um cara casado. Uma mulher bonita. Uma mulher linda, gente boa, dentista, certo? Um cara bem-sucedido. Eu tive a honra e o prazer de ser o seu padrinho de casamento, ao seu convite. Sim. Né? E aí eu gostaria de te perguntar também, Estevam, o quanto que essa mudança de mentalidade e os novos hábitos que você começou a implantar, ele mudou a sua vida como corretor e principalmente como homem. Tá. Para mim, foi uma questão assim que me ajudou bastante, né? Até porque os hábitos hoje, ele mostra quem você é. Se você tem uma vida mais ativa, você também será uma pessoa mais ativa nos negócios, né? E, cara, eu falo assim que a minha mudança em cuidar da parte física, cuidar do corpo, da mente, foi num choque que eu tive. Acabou com 28 anos de idade, e justamente ter um colesterol aí de 450. Aquilo ali eu já estava à beira da cova, né? O médico falou assim, rapaz, tá errado. Você tem alguma coisa hereditária, só pode, não tem lógica. E ali foi aonde que eu enxerguei e comecei também seguir, né, te acompanhar nas redes, acompanhar alguns outros cases de sucesso, né, e percebi que aquilo ali faz parte de uma rotina de uma pessoa bem-sucedida, né? Além da mente, do corpo, você também tem que manter o espírito como a gente fala, ativo, né? E eu estava apenas com a mente e o corpo. Perdão, com a mente e o espírito. O corpo estava a Deus dará, assim falamos. E, cara, para mim foi uma mudança assim radical e valeu muito a pena. Hoje eu agradeço. E hoje eu creio bastante que isso muda completamente até para dentro de casa, né? Até para a família. Que benção, Estevam. Fico muito feliz, cara, de você estar sempre evoluindo e como você falou, né? Nós somos seres tricotômicos. Então, se a gente não cuidar das três partes, uma hora isso vai pender para um lado. E se pender, o problema vai ser sério, né? Sim. Saúde é o que a gente precisa em primeiro lugar. Corretor costuma falar, corretor que não tem resistência, a resistência vem daqui. Cara, ele vai cansar, o cérebro não vai oxigenar da maneira correta, estratégia diminui, tudo atrapalha. Então, e os melhores resultados que você tem tido, eu tenho percebido, é depois que você pôs essa tricotomia, graças a Mariana também, né? Eu vou deixar claro assim, que acho que a minha esposa ela tem participação nesse papel. Eu batia muito em você para você casar, hein? Tinha umas namoradas sem futuro, era jovem, baladeiro, e eu batendo em você, você tem que casar, uma mulher boa, casa. Acredito que foi até por isso que você me chamou para ser padrinho seu de casamento. De tanto eu bater em você. Deixa eu te falar um negócio, olha só. Um dos pilares que eu sempre defendi, isso não é de agora, é a gente ter a cultura, todos os meus mentorados, bato muito nisso, e você faz isso muito bem, aprendeu a fazer muito bem comigo, a cultura do over-delivery. A gente entregar para o cliente além das expectativas, não fazer só o básico. Por exemplo, né? A vida inteira aí eu punha você para pagar as certidões dos seus clientes. No início você até achava ruim, assim como os outros mentorados que eu tenho. Achava ruim. Por quê? Porque tinha que desembolsar. Hoje isso virou uma cultura sua. Sim. Assim como da grande maioria dos meus mentorados. Então fala um pouco para mim sobre
essa parte do over-delivery, não só da questão das certidões, mas de toda a entrega além que o mercado não faz e você realiza. Por isso você tem o resultado que você tem hoje. É uma coisa, assim, eu creio que foi uma brecha, né, que a gente achou intencionalmente. Uma brecha que a gente achou intencionalmente. Até porque hoje tem muitas pessoas que estão escassas de informações. Eu já tive casos de ganhar R$ 1.000, R$ 2.000 por uma ligação. E o cara tentar resolver uma situação durante uma semana e não conseguir resolver. Então, Sim. assim, a entrega em relação ao over delivery é justamente você fazer algo a mais por aquela pessoa, mas não pensando no que ela vai te trazer de retorno. Em si, em beneficiá-la em algo, né? E é uma coisa que eu enxerguei, achava ruim no começo, achava ruim pra caramba, até porque pagar, tirar do bolso de uma situação que não é da minha obrigação, é da obrigação do vendedor apresentar todas as certidões negativas e necessárias do imóvel para o cliente comprador, né? Só que isso acabava demorando um pouco mais o processo da venda. Então eu fazia para justamente agilizar cada vez mais e isso se tornou cotidiano, se tornou rotina e me fez aprender cada vez mais sobre processo de registro, de questões de documentação imobiliária, me fez ser hoje perito, buscar ser perito imobiliário, avaliador, né? É uma coisa que poucos sabem, mas eu nem gosto de ficar citando sobre isso, porque demanda bastante tempo, mas, enfim, foi uma coisa que me fez instigar a trazer à tona justamente isso, porque era uma brecha no mercado. Era uma brecha. O corretor simplesmente vendia para o cliente e comissão na conta, tchau. Estava nem aí para o cliente. E o pós-venda? E uma coisa que eu aprendi, inclusive, vou dar até créditos, né, que foi o Guilherme Machado. Eu via bastante Guilherme Machado. Aquele cara, para mim, foi um dos mentores também muito bom em relação a insights. E ele chegou e falou assim, entregue além do que você já tem. E você simplesmente, intencionalmente, falava a mesma coisa muito antes do cara que já era mercado lá em cima, já pontuar no mercado para vários corretores, né? E você já fazia isso muito antes. E eu creio que isso também mudou completamente hoje o meu posicionamento como corretor, porque eu falo assim, que me instigou a buscar mais conhecimento, né? E ali foi onde eu aprendi muita coisa. Você é ótimo em servir. Ótimo. E servir também é over delivery. Porque era para ser algo comum, mas infelizmente as pessoas preferem ser servidas ao invés de servir. Sim. E você, sinceramente, dos meus mentorados, talvez seja o melhor, mas se não for o melhor, é um dos melhores em servir. Você faz isso assim, com o coração aberto e sem pensar em nada em troca. Só que, inevitavelmente, a gente acaba tendo o retorno, né? Sim. Como que essa visão sua, Estevão, ela de servir, de ser um cara servo, tá sempre servindo as pessoas, ela mudou a sua produtividade e o seu posicionamento no mercado? Cara, eu falo assim que hoje a gente tem o que para ofertar para o cliente? Ah, é um imóvel? Não. Eu penso que o que eu tenho para ofertar para o cliente sou eu. Não é um imóvel. Sou eu, Estevão Guimarães. Por quê? Primeiro ele compra a pessoa que está atendendo ele, para depois ele confiar naquela pessoa e comprar um imóvel. Então, primeiramente, eu tenho que saber me vender, né? Mas era uma coisa que, estrategicamente falando, era... Estratégia hoje se torna comum, né? E eu creio, assim, que isso que me gerou, principalmente, estar em lugares que eu jamais imaginava estar. Você tem noção? Mandar um jato aqui em Palmas me buscar para resolver uma situação em um outro estado sem eu ter custo algum. Uma coisa Sim. que
eu não estava pensando em custos, eu não estava pensando em comissionamento, resolver uma coisa nada a ver com o mercado imobiliário. Mas eu creio que isso que traz à tona os resultados que a gente tem, né? É servir as pessoas de forma intencional e de forma que seja verdadeira, né? Que seja verdadeira, que seja você. Eu sou assim, já estou assim, né? Antes eu não era assim, era muito fechado, uma pessoa que mal conversava com as pessoas direito, falava errado pra caramba. Oh, meu Deus, me perdoa. Mas eu falava muito errado. A gente ainda busca aperfeiçoar cada vez mais. Errar é humano, né? Amém, Estevão. Amém. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse período que eu mentorei você, eu ensinei muita parte técnica para ti. A gente falou muito sobre conexão, eu acho que é o que eu mais bato, né? Sobre conexão, sobre gente, sobre pessoas, ambiência. Também falamos muito sobre técnica rapport, sobre negociação. A negociação tem que ser uma negociação ganha-ganha. E você, como meu mentorado, eu peguei muito no seu pé. Às vezes, eu acredito que você pensava até em desistir de me acompanhar, de tanto que eu pegava no seu pé para a gente melhorar essa parte técnica. A pergunta que eu te faço é a seguinte: você lembra das partes técnicas, certo? Dos meus métodos, qual a que você conduz dentro do seu processo de vendas, de atendimento, com mais naturalidade? De todas elas, qual a que você conduz com mais naturalidade? Qual a que você mais utiliza? É uma técnica que eu utilizo bastante, a rapport, né? A rapport, ela se tornou Estevão. Intencionalmente, é tudo intencional. Você vai indo, do nada se torna algo natural para você. E eu uso bastante, principalmente quando eu estou sentado com outro cliente para facilitar algumas questões, ajuda. É uma coisa que eu não acreditava. Nunca acreditei, nem à toa que nós brigamos bastante, né, Diego? Eu acho que, eu acho que eu fui o cara que mais bateu na tecla contigo em relação a brigar, xingar, sair grilado com a situação, enfim. Eu creio que foi o cara que mais te deu trabalho, mas também o cara que buscou sempre buscar ter resultados melhores, né? E hoje o que ficou bastante ligado na minha mente é a técnica rapport. Ela mudou bastante, viu? Mudou bastante e justamente a parte de conexões, né? A rapport, ela te leva também para ganhar força em negociação, ganhar força para você ainda mais ter conexão com o próximo, né? Ter com aquela pessoa no qual você está em tratativo. Então, assim, para mim, hoje a rapport, ela se tornou algo bem natural. Uma coisa que eu sempre admirei em você, você é um cara executor. A gente é parecido nisso. A gente não fica deixando para depois, procrastinando, postergando, né? E isso é uma coisa assim que faz parte de mim. E você também é muito executor. Agora, tem muita gente, pessoas que também foram meu mentorados e que esteve dentro do nosso ecossistema, que vai sempre deixando para depois, que até sabe fazer também, mas trava na hora de fazer, certo? E a pergunta que eu te faço é o seguinte: você se lembra de algum insight do meu método que permitiu que você executasse com constância, mesmo quando a gente já começou no problema, né? Porque nós começamos naquela crise ali de 2016, 17. O mercado não estava em alta. Mas ainda assim a gente executava, ia lá para o posto fazer as ações, captar cliente, fazer ligação à noite, né? O que você mais lembra, assim, o que você tem de insight dos meus métodos que permitiu com que você fosse um executor nato e com muita constância, mesmo nos momentos difíceis? É uma coisa que fica marcada para mim, que é a questão da ligação. A ligação, ela, para mim, ela se torna um fator primordial, né?
igual você falou, muita gente sabe que tem o que fazer, né? Que tem que fazer, mas não faz. Não toma a iniciativa de fazer. E aqui sempre foi claro uma tratativa de escalas, né? Sempre foi claro em ter ações. Cara, vamos lá. Qual que é o seu planejamento? Você sempre bateu na tecla. Qual que é o seu planejamento do dia? Cara, qual que é? É ligar para 10 clientes? Liga para 10 clientes. Final do mês, você colhe o resultado que você fez no dia. Não é, um dia eu vou fazer 10 ligações. Não, você tem um cronograma batido ali, 10 ligações durante 30 dias. Faça as 30 ligações durante os 30 dias. Em alguma delas você vai ter resultado. E é uma coisa que ficou marcada justamente por isso, né? Você sempre bateu na tecla em fazer o que tem que ser feito. E não só nós, corretores, tínhamos que fazer o nosso planejamento. Você, às vezes, fazia o planejamento do corretor. Cara, seu planejamento aqui hoje ou melhor, do mês, né? A gente tinha um planejamento que você fazia. Era X venda, X visita, X captação, era X ligações. E, estatisticamente falando, eu até brinco com algumas pessoas que a gente tem a regra dos 30, né? Se você alcançou 100 ligações num dia, 30% dessas ligações vão te atender. 30% desses 6 contatos vão te atender. Muitos vão ser não, 70%. A gente está falando de grande maioria, né? E desses 30% que te atenderam, mais 30% vai te trazer um interesse em algo. Sendo ele venda, ou que seja compra, ele vai te proporcionar um interesse, talvez até alugar um imóvel. E desses 30% que surgiu o interesse, você tem mais 30% que vai conversão, que fecha alguma coisa. Então, assim, quando a gente segue uma padronização, segue o que tem que ser feito e faz o que tem que ser feito, os números não mentem. Eles batem exato. Eles batem exato, não tem como. É 100 ligações, 30% tem resultado, interesse em ligar, em falar com você alguma coisa. Desses 30% em falar alguma coisa com você, tem resultado em trazer algo de interesse naquele produto que você está ofertando. E 30% dos interessados fecham alguma coisa. E lá no início, Estevão, essa cultura de CRM, essa cultura de previsibilidade de vendas, era um tabu que a gente tinha que quebrar. Principalmente você, que era um cara muito executor, um cara muito de rua, um cara de muito atendimento, que não gostava de mexer com sistema, com notebook, e é uma dor do corretor. Corretor bom, realmente, ele é assim, ele quer estar na rua, ele quer estar comunicando, ele quer estar no olho, mas quando você viu que essa conversão, quando a gente analisava a conversão das etapas no funil, e essa conversão batia exato no final do ano, era previsível, você começou a fazer o CRM, você começou a alimentar, cuidar do seu CRM, né? E aí eu até faço uma pergunta aqui, porque isso foi uma virada de chave, você teve que destravar isso daí, a chave virou, e essa metodologia, que inclusive eu entrego até melhor hoje do que da época que eu comecei a te mentorar e criar essa cultura de CRM, né? Ela tira as pessoas da instabilidade e começa a alcançar previsibilidade em vendas, certo? Estevão, fala para mim um pouco mais sobre essa previsibilidade de vendas mensal. Você é um cara que vende todo mês e você sabe quanto que você vai vender, como que você vai vender, certo? Explica para mim um pouco mais quando que essa virada de chave aconteceu e se isso permanece na sua vida hoje de uma forma escalável. Bom, para mim, sempre foi no primeiro mês de negócio, né, como corretor, que foi o que eu enxerguei que ali era o que eu realmente estava querendo para a vida. Eu queria algo que me trouxesse à tona um grande desafio, me trouxesse à tona uma situação que pudesse me favorecer cada vez mais, né? E justamente para mim, foi no primeiro mês, né? E me trouxe à tona justamente algo para escalar.
eu mal tinha no final do mês para me sair com alguém. Né? Então, ali foi uma girada de chave para mim. E eu creio, assim, que a questão da constância é você ter metas, é você ter objetivos bem claros, situações que você quer alcançar, são objetivos que você quer traçar. O famoso mapa mental, né? Eu tenho na mente. Não, tira da mente. Imprime, coloca na tela do seu telefone, coloca dentro do quarto, em um lugar que você vê todo santo dia. E é uma coisa que você me ensinou também lá atrás. Lá atrás, você sempre instigou com que o cara fosse melhor. Igual você falou, eu comecei na motinha, uma fanzinha, 2008. Tem foto dela até hoje, eu me recordar da onde que eu guardada. Faço questão de deixar guardada. Está guardado no meu drive. Com quanto tempo nós compramos um carro, que foi aquele Fiesta? Foi 30 dias? Dentro do ano. Dentro do ano. Foi o primeiro, na verdade, foi um desafio para mim. Foi um medo que eu tive. O meu primeiro carro foi um Focus. Que é esse Focus eu vendi com 3 meses, com medo de não pagar ele no terceiro mês. E no terceiro mês o dinheiro entrou e eu já tinha vendido o carro, tive que comprar um Fiesta. O prejuízo que aquele Fiesta me deu. Mas, enfim, foi um desafio. E aquilo ali que me instigou cada vez mais. Do Fiesta você foi para o Cerato? Aí do Fiesta fui para um Cerato, aí parti para um carro melhor. Hoje eu tenho, não vou nem falar, eu tenho uma Volvo e tenho uma Tiguan. Hoje a gente tem 2 carros. Casado, muito bem casado, tenho minha casa, tenho meu canto. Mas o meu objetivo, eu vou falar aqui bem abertamente com você, eu creio que você já saiba também, que eu tenho comentado contigo. Eu sempre tive um plano traçado, desde moleque. Sair de casa com 18 anos, tentar a vida. Entre os meus 20 anos de idade aos meus 25 anos de idade, ter a minha primeira moto. Dentro dos meus 22 aos meus 25, minha primeira moto, eu não tinha. Dos 25 aos 30, meu primeiro carro. Dos 30 aos 35, já pensando em casamento, alguma coisa, né? E, cara, eu comecei com 20 anos no mercado. No primeiro ano, eu troquei de moto. Eu comprei uma moto no primeiro ano, troquei de moto para uma Teneré. Uma grandona, eu lembro. É verdade. Eu falei o primeiro carro, mas não foi não. Foi uma Teneré e eu brigava com você. Você é pequenininho demais essa moto, compra um carro. E o preço dela dava para comprar um carro. Dava para ter comprado um carro. Ela era cara. É porque eu sempre fui apaixonado em moto, né? E aí... Sim. Juntou o útil e o agradável, partiu para a moto. Aí depois é que veio as outras coisas. E eu falo assim, que a vida foi me trazendo à tona grandes situações que foram antecipando essas etapas, né? Eu sempre tive um planejamento desde moleque. Saí de casa, realmente, com 18 anos de idade. Trabalhei 2 anos. Um ano no shopping, na Lojas Americanas. Outro ano num repositor de hortifruti, o mercado fechou também no shopping, aí eu vi a vaga de corretor, entrei na oportunidade, e depois de 2 anos é que eu soube que eu fui chamado para ser corretor, enganado ainda. Sacanagem. Mas, olha só, foi uma chamada que eu creio que foi a insistência que eu tive. Um cara insistente, um cara persistente. E eu creio que isso foi à tona, né, para você, não só para você, mas eu vou dar créditos à Mayara, sua esposa, que eu acho que foi ela que falou assim, tem que ser chamado. Ele é bom, chama ele, foi mesmo. Eu creio que foi ela, até porque a insistência foi grande. E ali, você deixou bem claro para mim numa mesa, eu lembro como se fosse hoje. Você falou assim, vem cá, você realmente quer isso? Assim, quero, cara. Se eu não quiser... Se eu não fizer uma venda nos 30 dias, eu mesmo saio da imobiliária. Eu mesmo não quero estar aqui, eu vou para outro rumo. Foi um desafio que eu fiz contigo, e aquele desafio foi para mim mesmo. Porque eu tinha um dinheiro para aguentar os 30 dias. Se eu não vendesse durante os 30 dias, eu não tinha como suprir. Então, era isso. E eu estava pensando em voltar para casa dos meus pais. Cara, hoje estou aqui, meus pais moram em outro estado, a gente está aqui, enfim... Estamos crescendo cada vez mais. E eu creio, sim, que foi essa
essa situação que fez mudar a minha visão de processo, fez mudar todo o meu ponto de vista em relação à vida pessoal, à vida espiritual, e a gente vem despontando cada vez mais, buscando, né, cada vez mais. Crescimento. Maravilha. Estevão, deixa eu te falar um negócio. Se você pudesse comparar o Estevão antes do meu método, antes dele ser mentorado por mim, e o Estevão de hoje, o que mais te surpreende na sua própria evolução pessoal, porque eu acho que eu batia 80% em pessoal e 20% profissional. Mais sobre pessoal do que profissional. Eu acho que era mais profissional, era mais pessoal, viu? Mais pessoal. Mais pessoal. O que mais te surpreende, o que mais surpreende o Estevão de antes e do de hoje, com essa evolução pessoal e profissional, depois dos meus métodos? Diego, eu falo que foi uma mudança de vida, né? Você deu uma oportunidade de trazer o que você já vivenciou no mercado e aplicar com uma pessoa que não tinha nada a ver com isso. E você simplesmente deixou bem claro a trajetória, deixou sempre bem clara a visão do que seria, o que você poderia alcançar através disso, né? Através da situação de ser corretor de imóveis, ser um cara profissional, buscar essa situação. E isso, para mim, foi uma mudança, né? Uma mudança, assim, radical para quem tinha preconceito com imobiliária, hoje é corretor atuante no mercado há 8 anos. E é uma situação que vale muito a pena, né? Você foi um cara incentivador para caramba, incentivou bastante mesmo, principalmente eu vou falar, não foi nem tanto no profissional, né? Porque no profissional, você dava os insights nas reuniões, nas apresentações, dava o caminho, e é simples, é fazer o que tem que ser feito. Se fizer, acontece, traz resultado, né? E para mim ali foi a mudança, né, cara? E assim, a gente busca cada vez mais estar aprimorando alguns detalhes que sempre hoje a gente consegue enxergar, e era uma coisa que sempre bateu na tecla, foi a vida pessoal que você falava, né? A gente como pessoa, nós não conseguimos enxergar o eu. A gente não consegue enxergar o problema que eu estou enfrentando, mas o próximo, ele consegue enxergar algo diferente. Ele vê que você está errando em algo, ele tenta te ajudar, que foi o caso de você fazendo comigo, né? Você chegou e falou assim, Estevão, cara, apaga essa imagem aí do teu Instagram, porque não vai te favorecer em nada, não vai te levar em consideração em nada, não vai agregar valor em nada na sua vida. Ô, Estevão, cara, você é a média das 5 pessoas com quem você anda. Se você anda com 5 medíocres, você vai ser mais um medíocre. Se você anda com 5 pessoas que não quer nada da vida, em português bem claro, um cara que quer mexer com drogas, você vai ser o quê? Por mais que você não seja um traficante, você andando com aquelas 5 pessoas que são, você se torna. Então, a questão de sempre buscar o melhor, não como pessoal, mas também no profissional, sempre foi bem claro isso, né? Você sempre bateu muito bem claro isso. Às vezes eu dava vontade de pegar no seu pescoço e te esganar. Eu confesso. Mas, cara, é igual eu falei para você aqui agora há pouco, eu creio que dos corretores mentorados por você, eu fui o corretor que mais teve arranca-rabo contigo. Ou estresse, ou... Enfim, eu acredito que tenha sido. Até porque muito cabeça fechada, juvenil, né? Como você sempre fala. A pessoa que é juvenil. E, cara, hoje eu enxergo que aquilo não era pro meu mal. Aquilo que você fazia lá e passava a trajetória para ser feita, era pro meu bem. Hoje eu enxergo isso, né? Hoje eu enxergo isso até porque eu também passo isso adiante, alguns conhecimentos que você me passou, para pessoas que estão hoje no mercado novas, que estão acompanhando comigo, que sempre vêm em tratativa com negociações comigo, em questão de postura, em questão de negociação, em tudo, né? Então, assim, sim, agradeço demais vocês ter feito a insistência, né, de estar
instigando ali que a pessoa buscasse melhorar cada vez mais. E o Estevão de antigamente com o Estevão de hoje, não tem nada a ver. Nada a ver. Nada a Foi ver. transformado. Oi? Foi transformado. Transformado. Nada a ver. Eu estava até aqui caçando, eu vou mostrar aqui agora, uma imagem lá de 2018. A primeira vez que a gente foi, não sei se tu vai se recordar, mas essa imagem quando a gente foi lá para São Paulo, Conecta Imob. Estevão, busca conhecimento. Estevão, vai fazer não sei o quê. Olha aí, rapaz. Era magrinho, olha o Magrinho, cabelo. cara fina. Mas buscando, querendo. Buscando, querendo. Olha aqui, a gente olhei na galeria aqui agora, achei a moto, Diego. Lembra disso aqui? Capacete amarelo? Aham. Ai, ô, você não sabe o tanto que o meu coração, cara, se alegra. Você me conhece, você sabe o tanto que o meu coração se alegra ao ver esse novo Estevão, essa transformação que aconteceu, a forma como você fala hoje, a clareza do que você está comunicando, o seu coração hoje também, que é um coração melhor, é um coração mais voltado para Deus, um cara casado. Cara, fico muito feliz mesmo. E para a gente fechar, Estevão, eu gostaria que você desse um conselho para aquele corretor que está desanimado, que não está vendendo, que é a maioria, a gente sabe disso, 99%, 1% faz o resultado dos 99%. E você faz parte desse 1%. 1% de corretores faz o resultado de 99% dos corretores. Qual o conselho que você dá para essa pessoa que está querendo sair da corretagem? Que você falaria para ela reacender a chama e mostrar que existe um caminho para vender todo mês, igual você vende, sempre vendeu em 8 anos de mercado e com previsibilidade? Bom, eu falo que até os meninos brigam comigo assim, é o seguinte, Estevão, o que você faz para você ter constância em vender todo mês? Eu falo que é ter dívida alta. Ser louco, tem que ser louco. Acho que isso é uma coisa que eu te ensinei também. Eu estava na dúvida, Diego, eu compro esse carro e tal. Compre e trabalha que você vai vender e você vai pagar. Não dorme, trabalha, você vai pagar. No final deu certo. Para mim é um método que funciona até hoje. Toda vez que eu tô assim, não sei o que, eu vou lá e faço um trem mais desafiador. Mas assim, o conselho que eu acredito que seja gentil é você simplesmente direcionar as forças, né, para o que é certo. Se você foi direcionado a fazer X situações, faça. Ah, não está tendo resultado? Chega no seu mentor. Cara, não estou tendo resultado. Estou fazendo com êxito, mas não estou tendo resultado. Aí ele vai estudar em algum ponto que você está errando. Às vezes você fala que está fazendo, mas não está fazendo, né? E eu, para mim, para ter a consistência que eu tenho hoje em venda todo santo mês, eu tive que fazer uma carteira durante 6 meses. Foram 6 meses. A minha estratégia, né? O meu conselho aqui é a minha estratégia para vocês. A minha estratégia foi justamente criar um funil por 6 meses. Esse funil pinga todo mês agora, durante 8 anos. Porque a cada 6 meses eu faço um novo funil. Então, os outros 6 meses é garantido. Mais 6 meses, mais funil. Então, é um loop. Se torna um negócio infinito. Claro, vai acontecer de mesmo você não conseguir suprir, fazer aquela venda que você tem desejado a ser feita, mas no mês seguinte acontece. Então, sobre o mês anterior, você fecha 2 negócios no mês seguinte, né? Então, assim vai levando. O cara que está desanimado, não desiste. Desiste não. É uma profissão muito promissora, é uma profissão que vai mudar seu mindset, mudar a sua vida. A gente vive situações que só Deus vai explicar. Só Deus.
o improvável sendo provável, né? Até esses tempos atrás aí, a gente tinha uma frase falando assim, foguete não tem ré, né? Foguete não dá ré. Elon Musk foi lá e fez o foguete dar ré. Então, é você simplesmente pensar um pouquinho fora da caixinha, né? Ah, eu estou desanimado porque os negócios não estão acontecendo. Então, vamos lá. Para aqui um pouquinho, faça uma reflexão sobre o que você está fazendo, né? De errado, principalmente, não pense nos pontos positivos, pense nos pontos negativos. Um gesto que você poderia ter feito, se prontificar em alguma coisa, pensa no que você fez de errado, para que no próximo você não faça. Você vai ver que o êxito vai se tornando mais claro para você. Eu creio que, para mim, foi isso, tá? E eu passo, assim, uma situação que é justamente o que eu vivenciei. Uma coisa que eu vivencio. Tá vendendo pouco, às vezes é porque você não está buscando conhecimento suficiente. Ah, tá vendendo 1 a cada 2 meses, ou a cada 3 meses, faça o seu funil certo. Entenda o seu cliente de maneira mais assertiva, né? E eu creio que isso é o caminho, né? É o caminho que a gente consegue mudar. Para mim, deu certo. E fazer dívida também. Eita, isso é que me deu certo. E colar com quem já fez também. Não é à toa que colar com quem grandes cases de sucesso, grandes empresários, alavancando em dívidas. Né? O cara consegue alavancar na dívida, tem lógica isso. Aí o Geraldo Rufino, aquele cara quebrou 3 vezes. Sim. E hoje é o que é hoje. Por quê? Ele teve resiliência, não desistiu. Ele acreditou no negócio dele. Ele acreditou e foi atrás e fez acontecer. Nem à toa que é um dos maiores hoje em questão de reciclagem, né? Sim, de caminhão. Estevão, muito obrigado. Deus te abençoe. Fico muito feliz de você ter aceitado o convite, estar aqui hoje comigo. O melhor de tudo, para mim, mais do que dinheiro, é ver vidas como a sua, milhares de vidas que eu consegui transformar através do mercado imobiliário. Deus nos usa para isso, para ser canal de bênção na vida das pessoas. Da mesma forma que eu te mentorei, que eu te ensinei, você ensina um próximo, e esse ciclo vai sendo infinito, como você mesmo disse, é um loop infinito. A gente vai se ajudando e fazendo um mundo melhor. Gratidão, que você cresça, que você venda cada vez mais. Beleza, meu irmão? Diego, obrigado pela oportunidade, cara, e gratidão total à sua pessoa. Eu creio, assim, que sem você no meu caminho, eu não estaria sendo a pessoa que sou hoje, né? Primeiramente, a Deus por ter colocado a gente, né, nessa linha e buscar cada vez mais aprimorar nossas vidas pessoais e profissionais também. E muito obrigado aí pela oportunidade. Uma breve conversa, né, uma situação que é legal, é bacana. E, mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto. Até a próxima, Estevão. Até mais. Valeu. Meu amigo corretor de imóveis, se essa conversa com o Estevão não te deu vontade de levantar amanhã cedo e ir semear com intenção, eu sei que você vai despertar, eu sei. Você ouviu aqui o que é ser um corretor colheitadeira, um corretor que planta no solo fértil, que cuida da plantação e que colhe os melhores frutos. Então, gente, é isso. Muito obrigado. Até a próxima. E para você que está assistindo, bora junto nessa missão, tá? Curte esse vídeo, compartilha com um corretor que precisa entrar no modo colheitadeira, até porque tem muita gente precisando. Ajuda quem você conhece que é corretor a ser um corretor colheitadeira e comenta aqui qual foi o maior insight que você teve com a história do Estevão. Aqui é Diego Silveira e esse foi mais um episódio do Corretor Colheitadeira, porque vender todo mês não é dom,
é disciplina, direção e a semente certa. A gente se vê. Até a próxima colheita.